Olá pessoal, sou João Vitor Wróblewski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje gravar um pouco aí para vocês explicando a respeito de um aspecto do canal, dos pedidos que são feitos de temáticas e aproveitando também para falar um pouco a respeito do porquê que pessoas, conforme vão se especializando em determinada área, elas acabam parando de pesquisar outras coisas e acabam fechando um pouco a visão. E isso é uma crítica que vem sendo feita há muito tempo, que se diz que as pessoas elas se especializam tanto que em determinado momento elas se tornam pós-doutoradas em coisa nenhuma, porque elas vão se aprofundando tanto em um detalhezinho, em uma coisinha, que aquilo acaba se perdendo do todo e não fazendo mais sentido. Em parte isso acaba sendo uma constatação da realidade atual, então realmente as pessoas que elas têm uma pós-graduação maior, como um mestrado, um doutorado, elas acabam fechando muito o foco da sua área. Mas isso também em certo aspecto é necessário porque você não consegue dar conta de tudo. Então não tem como você se aprofundar em tudo. Você tem um conhecimento geral que você constrói, é importante manter esse conhecimento geral, é importante também tentar sempre estar renovando ele, mas existe um limite que você dá conta de se aprofundar em cada um das temáticas, dos assuntos que você pesquisa e que você estuda. Em determinado momento, você precisa fazer escolhas. Então chega um momento em que não dá mais para você se aprofundar em muita coisa. E você acaba tendo que optar por uma área que te atrai mais para você fazer pesquisas mais direcionadas àquela área. Por isso que mestres, doutores acabam abandonando um pouco mais o geral e indo para coisas bastante particulares. Nesse sentido, eu também queria prestar contas em relação ao canal, porque ao longo desses anos, muitas pessoas sugeriram temáticas para nós. E muitas dessas temáticas foram atendidas e eu sempre incentivei que sugerissem temáticas. É importante saber o que atrai o olhar de vocês e o que também cativa vocês de ouvirem falar a respeito. E ao longo desse tempo eu fui sempre atendendo dentro das possibilidades os pedidos que eram feitos. Eu sempre informei que a escolha, principalmente de quais seriam atendidos, dizia muito respeito ao que eu já tinha conhecimento prévio. Então se eu já tinha conhecimento, eu já gravava o vídeo. Quando eu não tinha conhecimento, muitas e muitas vezes me pediram para falar sobre temáticas que eu não conhecia. Eu fui, estudei, aprendi a respeito da temática e gravei posteriormente vídeo a respeito. Porém, como todas as pessoas que vão se especializando acabam tendo que fazer escolhas e renúncias, eu também tenho me especializado atualmente em uma direção bem específica. Ao longo da minha graduação eu pesquisei e perambulei por várias áreas, gostei disso e sempre incentivei isso, acredito que é importante, mesmo que eu já tivesse decidido antes mesmo de entrar na universidade, que eu seguiria pela abordagem psicanalítica. Desde o primeiro ano eu já me cativei pela clínica e já tinha meio pé firme de que eu iria me manter na clínica após formado, mas durante a minha formação eu perambulei por várias áreas e o canal é a prova disso. Nós temos vídeos em diferentes temáticas da psicologia. Fui pro lado da comportamental, fiz trabalhos com a comportamental, fiz pesquisa, fiz inclusive atuação durante a minha graduação em comportamental, fiz matérias de cognitiva comportamental, fiz estágio como parte da matéria cognitivo-comportamental, então tive aí um trânsito por várias áreas, pesquisei muito sobre existencialismo, pesquisei alguma coisa de Gestalt, mas acabei me direcionando realmente para a minha área que já era de escolha, que é a psicanálise e principalmente a psicanálise clínica. E nesse sentido, muitos dos pedidos que foram feitos no canal e que não foram atendidos, talvez não venham a ser atendidos, e eu acredito que eu preciso prestar contas a respeito disso. Afinal, foi um carinho e um investimento das pessoas que pediram, solicitar a temática, mas eu também preciso justificar que não tem como. Realmente, hoje eu trabalho e, claro, continuo estudando, por mais que tenha encerrado a minha graduação, o estudo de um bom profissional nunca acaba. Se você quer fazer o teu trabalho com o mínimo de competência, você precisa estudar constantemente, e o meu estudo atualmente é muito mais direcionado à minha prática. Então eu acabo tendo um enfoque muito maior na psicanálise e mais voltado ainda para a psicanálise clínica.
Portanto, vai ser difícil que eu consiga pesquisar temáticas que eu não tenho conhecimento para estar gravando temáticas mais amplas, muitas vezes de abordagens que fogem muito à psicanálise. Então, é provável que eu também, seguindo essa tendência de acabar se especializando um pouco mais, direcione mais o canal atualmente pro sentido da psicanálise, principalmente psicanálise freudiana, talvez alguma coisa lacaniana, que eu costumo estudar com frequência, e para algumas abordagens filosóficas que me são mais próximas. Isso porque realmente a gente não dá conta de pesquisar sobre tudo. E um outro aspecto também que eu imagino que leva muitas pessoas a não falarem a respeito daquilo que não pesquisam com mais profundidade é porque ao longo do tempo você começa a sofrer críticas bastante desnecessárias. Então em alguns vídeos do canal que eu falava a respeito de algumas abordagens, mas realmente falando de uma maneira geral, nunca me posicionei como especialista nessas abordagens, como alguém que estuda a fundo essas abordagens. Sempre deixei claro que os meus estudos mais enfáticos são em psicanálise freudiana, mas algumas vezes eu recebi críticas bastante desnecessárias por coisinhas, às vezes por trocar minimamente o sentido de alguma palavra, por coisas assim que, considerando que eu não sou da área que eu estava falando e que era apenas uma explicação geral para quem estuda psicologia e queria saber de uma maneira mais simplificada, são algumas críticas que eu considerei bastante desnecessárias e muitas vezes feitas de uma maneira bastante agressiva. E eu acredito que isso também acaba desestimulando as pessoas a estarem falando sobre uma área que não é a sua, porque afinal você tem consciência de que você não vai falar nem de longe com a mesma propriedade de alguém que estuda isso diariamente, assim como qualquer um que seja de outra abordagem certamente não vai falar com a mesma propriedade que eu da psicanálise, por simples questão de conteúdo. Eu estudo muito mais conteúdo do que uma pessoa que é de fora, que não estude. Automaticamente eu terei mais competência para falar a respeito disso, assim como a pessoa vai ter muito mais competência para falar na área dela sobre o que ela estudou. E nesse sentido, eu acredito que existem críticas que a gente não precisa aturar. Então a gente não precisa realmente ficar recebendo, às vezes, crítica até por erro de pronúncia, por coisa extremamente simplória a respeito de uma área que declaradamente não é a sua área de ênfase de pesquisa. Nesse sentido, acaba desestimulando um pouco a gente a fazer coisas mais amplas. Então, eu pretendo sim seguir com o projeto Filosofia da Psique. Eu mantenho a ideia de que o projeto Filosofia da Psique é um projeto para divulgar conhecimento de uma maneira mais ampla para pessoas do meio comum, então para a sociedade em geral, não apenas para pessoas que estudam a área. Eu sempre busquei simplificar os conceitos, exemplificar para que seja compreensível por pessoas de fora e pretendo manter isso, mas é bem provável que o canal atualmente ele siga uma direção muito mais psicanalítica freudiana e de algumas abordagens filosóficas específicas, que não seja algo tão amplo quanto já foi. Existem aí os vídeos para quem quer um conteúdo mais amplo, existem os vídeos mais antigos, a gente tem mais de 600 vídeos disponíveis no canal e neles eu trabalho várias temáticas, então quem quiser pode estar acessando eles e assistindo, mas os vídeos mais recentes tendem realmente a ser mais direcionados. E em função de tudo isso, em função do próprio fato de que a pesquisa ao longo do tempo vai sendo mais direcionada, porque você começa a direcionar mais a pesquisa para a tua prática e para o que você precisa para o teu cotidiano, e também o fato de que muitas vezes não vale a pena você falar de uma área que não é sua, porque você acaba sofrendo críticas extremamente banais e que você não tem por que ficar sofrendo essas críticas desnecessariamente, sendo que tem uma área que você tem mais propriedade para falar e que nessa área sim, você realmente tem motivos para receber críticas se falar coisas não tão exatas quanto deveria, porque a área que você estuda é a área que você se aprofunda no conhecimento. É isso, então, explicando um pouco, prestando um pouco de satisfação também para quem fez um pedido e não foi atendido ao longo desses quase... A gente está indo para 5 anos de canal, então estamos com 4 anos e meio. Para o início do ano que vem, fecha 5 anos de existência do canal Filosofia da Psique em janeiro.
e ao longo desse tempo a gente recebeu muitos pedidos. Eu acredito que a grande maioria deles eu consegui atender ao longo do tempo. Alguns ainda serão atendidos porque são dentro da área que eu pesquiso, mas realmente aqueles que fogem de outras abordagens, de autores que não me são familiares, provavelmente ficarão. Eu agradeço muito as pessoas que pediram, que manifestaram esses pedidos. Realmente é importante saber o desejo de vocês, mas também é importante saber que eu não tenho condição de atender a todos os pedidos e a todos os desejos manifestados. É isso, se você ainda não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para ajudar a destacar e até um próximo.